Buenas! Nesse vídeo, a gente vai fazer a comparação entre duas formas diferentes de calcular a taxa de retorno que a gente usa para fazer estudos, pesquisas, nossas próprias análises, avaliar investimentos, que são os chamados retornos simples e o retorno logaritmo ou log retorno. Em alguns vídeos, inclusive, vocês já viram, eu uso às vezes um, às vezes outro, até porque tem características ou especificidades de cada um que casam melhor para uma situação ou para outra. E é isso que a gente quer discutir aqui. Até para você que está assim, começando a pesquisar ou já pesquisa em finanças, tem que saber, olha, quando que é melhor usar um ou outro, quando que ajuste eu tenho que fazer para transformar de um para o outro, e é isso que a gente vai discutir aqui, tá bom? Então, vamos lá para o papel para fazer as comparações. Então, primeiro do nome, então aqui nessa tabela eu vou comparar os dois, e a comparação já começa com os nomes. Então, acredite se quiser que eles têm vários nomes. Nessa coluna aqui, eu vou colocar o chamado retorno simples, também chamado de ou aritmético, ou discreto. Então, esses são nomes discretos, simples, o aritmético que se emprega para essa taxa de retorno que a gente vai ver aqui, que eu acredito que a maioria usa. Deste outro lado, a gente vai colocar o log retorno, vou colocar com uma corzinha aqui diferente. Então, tá aqui, ó. Que é conhecido como retorno. Vamos dizer, o nome completo deveria escrever taxa de retorno, tá? Retorno logarítmico, ou log retorno ou contínuo. Então, tá aqui. Então, esses são os nomes que vocês vão encontrar. E aí eu vou colocar aqui, vai, bonito, eu não resisto assim. Taxa de retorno. É que as taxas, muitas vezes, ao invés de falar taxa, quando a gente já fala retorno, a gente já imagina que está falando taxa. Eu vou colocar aqui um colchetes. Não sei se era essa cor. Essa. Então, aqui, ó, também, para ficar bonitinho, taxa de retorno simples. Muito bom. E agora a gente vai colocar aqui algumas características que eu quero destacar de cada um deles. Então, primeiro eu vou colocar aqui a definição. Vamos deixar claro o seguinte, olha, eu vou usar a seguinte notação. PT, tá? É o preço do ativo, tá certo? Pode ser uma ação, ativo pode ser uma ação, uma taxa de câmbio, algo de uma cotação, tá ok? Na data T. Tá joia? Então, logicamente, PT menos 1 é o preço do ativo, que pode ser qualquer tipo de investimento, pode ser até uma carteira já de investimentos, um ETF, um fundo, cota de fundo, na data T
menos 1. O que é a data t menos 1? É a data anterior à data t. Tá certo? E aí essa data t depende da... Você quer trabalhar com dias, meses, assim por diante. Então, só para deixar bem claro aqui esses termos, que a gente vai usar aqui o tempo todo. Primeiramente aqui eu vou definir aqui cada um desses retornos. Então, esse primeiro quadrinho vai ser a definição. Definição é como que a gente vai calcular cada um deles. O retorno simples eu vou chamar de retorno aritmético, ou então vou chamar de RA. Ele vai ser o preço na data t menos o preço na data t menos 1, que é a data anterior, sobre o preço na data t menos 1. Tá joia? E isso em finanças no geral. O retorno costuma ser o ganho, o numerador aqui é o ganho, então a diferença, o preço hoje menos o anterior é o quanto eu estou ganhando. Então é o ganho sobre o que eu investi, ou a minha referência. Então o preço na data anterior normalmente é o preço que eu comprei aquele ativo, tá certo? É o preço que eu fiz o investimento. Ou isso aqui eu posso escrever da seguinte forma: é o preço na data t sobre o preço na data anterior, tudo isso menos 1. Então, você primeiro faz a divisão aqui desses dois preços, depois tira 1. Tá aí, ó. É esse preço. Então, para fazer essa continha, vou usar aqui um exemplo. Se eu colocar aqui, ó, vou considerar aqui esse preço aqui igual a 100, e esse preço na data t menos 1 igual a 75. Tá joia? Só para a gente fazer um exemplo. Então, esse nosso retorno aritmético seria 100 menos 75 sobre 75, que isso daqui dá 33,33% no período aqui que a gente está avaliando. Que período? O período depende qual que é a distância entre essas datas t e t menos 1. Pode ser um mês. Se for um mês, você vai colocar ao mês. Se for a diferença de t para t menos 1 for um dia, esse retorno é ao dia. Tá joia? Então, sempre a distância entre t e t menos 1 vai te dizer qual que é o período aqui que a gente está considerando. Agora, vou para esse lado. Então, preciso definir o retorno logaritmo ou log retorno. Vou chamar de log retorno. Então, o meu log retorno vai ser o log. O log, eu vou usar aqui, vou escrever ln, porque no Excel a gente usa a função ln, o logaritmo neperiano, e é o que normalmente a gente usa para fazer as contas. Então, nesse log a gente usa, e aí facilita a vida, que aí você não tem que ficar discutindo, logaritmo base 10, logaritmo base 5, assim por diante. As bases, na verdade, como a gente divide um pelo outro, a base nem vai ser importante. Mas por isso a gente costuma trabalhar já com, quando a gente fala log retorno, a gente está falando do ln aqui. Então, deixa eu colocar aqui, peraí. Então, o ln, o logaritmo neperiano, do preço na data t sobre o preço na data t menos 1, que é o preço anterior. E isso daqui também tem a propriedade dos logaritmos. Eu posso escrever como ln do preço atual, ou na data t, menos o ln, ou logaritmo, do preço na data anterior. Então, está aqui. Posso fazer a conta de um jeito ou do outro, vai dar o mesmo resultado, fiquem tranquilinhos quanto a isso. Se eu fizer de um jeito aqui ou de outro, mas o valor não vai bater aqui com o do retorno aritmético, tá? Então,
aqui, o log retorno, então fazendo a conta, vai ser ln de 100 sobre 75. E aí, fazendo essa conta, vai dar aproximadamente 28,77%. Ah, que período? Depende da distância da data t para a data t-1. De novo, se a distância for um dia, aí esse retorno é ao dia. Se a distância de t para t-1 for um mês, aqui é ao mês. Ah, se for um ano, ao ano. Ah, tá joia? Então, e normalmente quando vocês têm essa dúvida, qual que é o período, se é ao mês, ao quilo, ao tal, olha a diferença, a data das cotações. Isso já vai salvar a vida de todo mundo aqui, tá? Vou só colocar um pontinho aqui para ficar bonitinho aqui, ó. Pronto. Só para a gente marcar que são preços aqui diferentes. São sobre o mesmo ativo, mas são preços diferentes. Então, a primeira coisa, já definimos eles, tá? Eu vou colocar aqui, até por curiosidade, na linguagem R. Então, é muito comum, a gente usa no Excel. Eu achei legal isso daqui também. Então, fazer aqui como que a gente calcula na linguagem de programação R, tá certo? Um vetor de preços. Então, chamando um preço aqui, ó, o retorno logaritmo aqui, o RA, vai ser o preço, um vetor de preço, aqui, menos 1, tá? Sobre o vetor de preço, ou barra, né? O vetor de preço, abre colchetes, e aí eu vou colocar aqui, ó, menos length, que é o comprimento, length, abre parênteses, do preço, tá joia? Aí eu fecho o colchetes, tudo isso, depois tudo isso eu subtraio 1, tá? Então, assim é que eu faço, usando aqui a linguagem R. Só vou anotar que isso é um vetor, um array, vetor de preços ou de cotações. Então, pronto. Na linguagem R, a gente faria isso. Pode usar também aquele símbolo aqui, ó, o menor e o tracinho, mas com igual funciona, tá? Vão por mim que eu praticamente só uso igual e funciona. Esse índice aqui negativo, menos 1, quer dizer para a linguagem R, para retirar a primeira observação, tá ok? E aqui embaixo, preço menos length, preço, o length preço vai te dar o tamanho do vetor, a quantidade de elementos que tem dentro desse vetor. Quando eu ponho menos esse tamanho, quer dizer para eu tirar o último elemento. Então, aqui eu tiro o primeiro, aqui embaixo eu tiro o último. E aí vai ficar defasado. Aí, quando os vetores ficam defasados, é mais ou menos o seguinte, ó. Seria um desenho aqui, ó. Os dois estão juntinhos aqui, ou melhor, aqui. Um juntinho batendo com o outro aqui. Eu estou defasando. Então, é como se eu virasse assim, ó. E aí funciona porque eu tenho aqui preços defasados. Essa formulação é basicamente essa fórmula aqui, só que já fazendo essa defasagem. E para logaritmo é mais fácil ainda. Vocês podem não acreditar, mas aqui fica o logaritmo, ou log retorno, né? O retorno logaritmo de um vetor de preço. Vai ser aqui o diff. Eu estou colocando em maiúscula, mas é minúscula, tá?
vai fazer a diferença do logaritmo do vetor de preço. Tá joia? Só aqui. Deixa eu ver que eu já deixei anotadinho para não errar aqui. Pronto. Também lembrando que isso aqui é um vetor de preços. Então, essa função diff já vai fazer esse deslocamento. Só que aí ele já vai pegar o seguinte, ele já pega o mesmo vetor, já desloca e faz a diferença. Então, funciona bonitinho aqui. E veja, fica pequeno. Vetor de preços, tá certo? Muito bom. Então, tá aqui, ó. Quem vai programa em R já sabe como fazer e fica fácil para calcular já para um grande conjunto de dados tranquilamente aí que estão no vetor. Próximo passo aqui, eu vou colocar a conversão. O que é essa conversão? Então, conversão. O que eu quero dizer que conversão? É como eu converto um retorno logaritmo para um retorno aritmético e vice-versa, tá? Então, o que eu faço? Aqui eu vou converter para retorno logarítmico, aliás, para retorno aritmético. Então, eu vou fazer o seguinte, o retorno aritmético, eu calculo da seguinte forma, uso a função, eu pego e elevo a e elevado, aliás, pego o retorno logaritmo, elevo a e é o número neperiano, menos 1, tá? Ou fazendo aqui com o Excel e tal, outros, até linguagem R e outros, pega o expoente aqui do retorno logaritmo e subtrai 1. Então, só expoente não, é o número neperiano aqui. Então, é o E. O E é aquele número 2,78, papapá. Então, esse é aquele número. Então, é simples. Então, se você tiver o logaritmo, ou melhor, o log retorno, para transformar em retorno aritmético, é só fazer essa continha aqui. Funciona bonito, tá? E aí você pode até substituir esses números. Então, pega esse 28 e 77, faz E elevado a esse daqui, tira 1 depois, vai dar 33,33. Tá joia? E aqui tem o contrário. Então, como que eu chego no retorno logarítmico a partir do retorno aritmético? E aí é o seguinte, é só fazer aqui o ln, ou log, tá? De 1 mais o retorno aritmético. Então, pronto. Está aqui como que a gente faz a conversão do retorno aritmético para o retorno logarítmico. Tá certo? Ou log retorno, ou retorno contínuo. Você vê que tem vários nomes para a mesma coisa para vocês localizarem aqui. A próxima aqui vai ser o que a gente chama de agregação. Agregação. E aqui eu vou mostrar, inclusive, com exemplo lá no Excel. O que acontece? E aí é uma das grandes discussões. Quando que é melhor usar o retorno simples, ou o retorno aritmético, ou o retorno logarítmico? Quando você normalmente vai trabalhar com diversos ativos separados e montar carteiras, normalmente você vai ter que fazer a agregação de dados. Então, vai pegar médias de certos ativos, vai juntar, ponderar e chegar em carteiras. Para este caso,
para agregação de ativos, tá certo? E carteiras, aí o recomendável é o retorno aritmético, tá certo? Ou simples. Já, se você não vai fazer essa agregação, você vai pegar uma série de dados e vai trabalhar com essa série de dados, uma série temporal, uma série de tempo, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Com retornos de vários meses, com retornos diários, e você vai analisar aquele ativo individualmente ou outro ativo individualmente. Então, aí a recomendação é usar o log retorno ou retorno logarítmico. Tá joia? Então, aí já é recomendável usar esse tipo de retorno. Então, se você vai pegar uma série de dados e trabalhar com ela aqui e analisar no tempo, e essa série pode ser dados de uma carteira, tá? Cotações de uma carteira, ou seja, de um fundo de investimento, aí a recomendação é usar o log retorno. Também, às vezes, você tem uma outra análise, você quer falar assim, eu quero estimar prêmio, por exemplo, de risco para um investidor que vai ficar, vou fazer um valuation, quero avaliar o prêmio de risco para um investidor que vai ficar com essa empresa durante muito tempo. Então, eu uso esse log retorno, porque estou pensando em retorno contínuo, ou também como se fosse um geométrico, tá? E aqui, você usa o simples, se você está pensando, estou querendo calcular um prêmio por risco, ou estimar um prêmio por risco para alguém que vai comprar uma ação e vai vender amanhã, não vai ficar para sempre com aquilo. Então, aí, o retorno aritmético é mais recomendável. Para mostrar essa diferença aqui da agregação, a gente vai lá, dar um pulinho lá no Excel, depois a gente volta aqui para a última parte. Então, olha aqui, estou aqui no Excel, e para explicar justamente esses retornos, eu tenho aqui, eu estou supondo aqui que eu tenho dois ativos, uma ação da empresa X e ação da empresa Y. E aí eu tenho aqui os preços delas. Então, na data 0, 1 e 2, então a ação da empresa X começa com preço de 100, depois cai para 50 e depois sobe para 75. E eu calculo aqui o retorno simples ou aritmético, usando a fórmula que a gente viu, ou seja, o preço atual sobre o preço anterior menos 1, ou o preço atual menos o preço anterior sobre o preço anterior, tá? E aí eu faço a mesma coisa com cada um deles. Com a empresa Y, ela começa com preço 75, cai para 50 e depois sobe para 100. Então, calculo também os retornos aritméticos aqui. Tá joia? E aí eu montei uma carteira que tem aqui, e aí está desse lado, logo aqui embaixo de mim, uma carteira onde eu coloquei 50% do meu patrimônio na ação X e 50% aqui na ação Y, tá? Isso aqui depois a gente pode mudar os dados, muda aqui para 60%, na planilha já muda tudo automático aqui, que eu fiz todas as células presas. E aqui, na carteira, eu invisto inicialmente R$1.000 em cada ação, e aí a gente vê como a carteira está evoluindo, tá? Então, aqui em cima, primeiro, eu faço as contas usando o retorno simples, aí faço a mesma coisa aqui embaixo usando o log retornos. Então, até esqueci de copiar as datas aqui, deixa eu copiar as datas, pronto. Então, está aqui, mesmo preço, mesma ação X, mesma ação Y, mesmos preços. A única coisa é que o retorno aqui embaixo é calculado usando o LN, o logaritmo neperiano. Então, está aqui, LN do preço atual sobre o anterior e aqui preço atual sobre preço anterior. Tá joia? Muito bem. Então, depois de fazer isso daqui, e faço aqui mesmo para a carteira. Então, vamos lá. O que eu quis dizer com o retorno logarítmico? Ele é mais interessante, o log retorno é mais interessante para quando a gente vê assim o ativo individualmente no tempo. Então, vocês vão ver por aqui, se eu vou começar aqui para a ação X, tá?
Então, o preço era 100, passou para 50, então caiu 50%. Depois passou de 50 para 75, subiu 50%. Quando eu calculo a média dos retornos, tá ok? A média dos retornos, os períodos, deu 0. Só que aí você fala o seguinte, não, peraí, se a média do retorno deu 0, então um preço que começou como 100, no final do período deveria terminar com 100, mas não aconteceu isso, a gente perdeu dinheiro. A gente investiu, era 100 e depois chegou a 75 no final. Então a média não deveria dar 0. Quando eu calculo esse retorno médio, o que é o retorno médio? Eu pego aqui, ó, não mês a mês, ou período data a data, mas eu pego a data final, que é 75, sobre a data inicial, calculo o retorno e divido por 2. Por que 2? São 2 períodos só, 2 observações aqui, ó. Quando eu faço essa média, dá aqui, ó, menos 12,5. Então, veja aqui que não está batendo a média, aqui, a média dos retornos de cada período com o retorno médio que eu considero o período todo. E isso, veja, que também para ação Y não funciona. Quando eu pego a média desses retornos, não bate quando eu faço a média do retorno médio, pego o final do período sobre o início do período, menos 1, e divido pelo número de períodos que a gente percorreu. Foram 2 períodos, 2 datas. Tá joia? Quando eu vou para o retorno logarítmico, aqui embaixo, com o log retorno, veja o seguinte, ó, quando eu calculo a média dos log retornos, ela bate com o retorno médio, que é o log retorno do início sobre o final, tudo isso dividido por 2 observações, que foram 2 períodos. Então, aqui a média bate, ó. Então, por isso que a gente fala, quando a gente vai fazer agregações por tempo, análise por tempo, por vários períodos, o log retorno é recomendado, porque você pega a média dos retornos, dos log retornos, bate com o log retorno médio do período, tá ok? E bate para os 2 ativos aqui, ó. Tá certo? Então, quando você vai fazer agregações por tempo, log retorno na cabeça. Mas, quando eu vou trabalhar com carteiras, então agora eu volto aqui para o retorno simples, e agora eu vou, em cada período, eu faço aqui a ponderação da carteira. Então, eu calculo o retorno simples de cada período, de cada ativo em cada período, tá certo? E pondero pelas respectivas alocações, 50% em cada ação. Tá ok? Então, faço isso. E aí, calculo a média desses retornos. Tá joia? Se eu pegar aqui a minha carteira, que está evoluindo, e calculo o retorno da carteira, ó, estou pegando a carteira em dinheiro aqui, e calculo o retorno da carteira em cada período, reparem que o retorno da carteira está batendo aqui, ó, com os retornos ponderados individualmente. Então, legal. Então, o retorno simples é legal para fazer ponderação de ativos, porque bate. E bate, inclusive, aqui, ó, a média dos retornos da carteira bate aqui também com a média dos retornos ponderados de cada um dos ativos. Quando eu vou para o log retorno, ó, já pode ver que já não bate. Ó. Os log retornos de cada um dos ativos ponderados não bate com o log retorno da carteira. E aí a média também não bate. Quando eu pego a média do log retorno da carteira, não bate com essa média dos log retornos aqui. Então, é por isso que, para trabalhar com carteiras, para agregar ativos, quando eu estou fazendo agregações, contas de agregações de ativos, para formar carteiras e tal, use o log retorno. Aliás, o retorno simples, para agregação de ativos, use retorno simples. Para agregação de tempo, ou seja, o mesmo ativo, use o log retorno. Tá ok? Então, essa basicamente são as principais situações quando você usa um ou outro. Deixa eu voltar aqui para o papel. Então, justamente, está agregando ativos, formando carteiras, retorno simples é interessante.
mais adequado para agregar, para fazer análises no tempo aqui do mesmo ativo, e esse ativo pode ser até uma carteira, um fundo de investimento, log retorno é mais indicado. E vou aqui para o último. No último, eu vou calcular o retorno oposto. Então, que eu chamo de retorno oposto. Tá? O que acontece? Para situações quando a gente tem, por exemplo, a venda a descoberto ou short sale. Descoberto ou short sale. Tá? O que acontece quando a gente tem uma venda descoberta aqui ou short sale? Numa situação normal que a gente compra, que a gente está comprando o ativo, o que acontece? A gente gasta um dinheiro hoje, então gasta esse valor PT-1, e aí o preço vai para PT, tá certo? Para essa data T, a data seguinte, aí a gente calcula o ganho. Na venda descoberto, ou short sale, a gente faz o contrário. A gente vende o ativo pela data T, então alguém empresta para a gente vende pela data T, aqui na data T. Desculpe, a gente vende o ativo na data T-1, e depois, na data T, a gente compra o ativo do mercado e devolve, tá? Então, numa situação normal, a gente compra na data T e a gente compra na data T-1 e vende na data T. Essa é a situação normal. Na venda descoberto, a gente vende, alguém empresta o ativo para a gente vende esse ativo na data T-1 e depois tem que devolver o ativo. Então, a gente compra o ativo na data T. Então, é uma inversão de situação. Tá? Normalmente, a gente compra aqui e vende aqui. Na venda descoberta, a gente faz o contrário. A gente vende algo aqui que nos foi emprestado, ou a gente alugou, e compra aqui para devolver. Então, às vezes, eu quero calcular justamente o retorno oposto da situação de quem está vendido a descoberto. E para calcular o retorno oposto, o que eu faço? Para cá, eu só pegar o retorno calculado da forma normal e o oposto vai ser o retorno calculado na forma menos retorno aritmético dividido por 1 mais o retorno aritmético. Então, esse é o oposto. Então, é o seguinte, se eu, por exemplo, investir num ativo, tá certo? E fiz essa conta e ganhei 33%, se alguém fez a venda descoberto, o que vai acontecer aqui? Ele fazendo a conta vai ser menos 0,333, tá certo? Sobre 1 mais, aliás, 1 mais menos 0, aliás, mais 0,333, tá certo? Se vocês fizerem essa conta, dá menos 25%. Então, justamente, se alguém pegou aqui, ó, os 33,33%, que é o do exemplo aqui, ó. Por isso eu transformo aqui 0,3333, então menos esse retorno sobre 1 mais esse retorno de 0,33, isso vai dar menos 25%. Então, se eu ganhei 33, porque o preço subiu, quem vendeu a descoberto perdeu 25%. Tá joia? E dá para ver essa conta assim, ó. Quem fez a venda descoberto vendeu por 75 e depois comprou por 100. Então, o ganho dele foi negativo, menos 25, dividido por 100, menos 25%. Então, essa fórmula aqui vai chegar nesse resultado. E o oposto, no caso do logaritmo
aliás, do retorno logaritmo, é só menos o log retorno. Então, muito fácil. Inclusive, já deu até para perceber assim que para fazer as continhas, até na programação aqui e tal, o log retorno é bastante atraente. Por isso muita gente usa, tanto que muita gente que faz pesquisa já usa o log retorno e muitas vezes nem para pensar qual é a situação ideal. Ele simplesmente, puxa, funciona, é legal e tal, é fácil e vai em frente. Mas não é bem assim. E a ideia é justamente a gente ter essa discussão para vocês saberem, a partir de certos critérios ou situações, quando você deve usar um ou outro, ou como você transforma de um para o outro, tá certo? Então, se eu tive um determinado retorno aqui, quem tiver vendido a descoberto vai ter esse ou outro aqui. Olha só, para fechar o exemplo aqui, isso aqui seria menos 28,77%. Pronto, molezinha, sem muita dificuldade aqui, tá? Considerando que esse retorno aqui é o 28,77 do nosso exemplo aqui em cima. Então tá aí, as situações, quando você precisar converter de uma taxa de retorno para outra, se você quiser saber o retorno oposto, aí são os casos que vocês devem usar com as fórmulas que devem aplicar, tá bom? Muito bom, pessoal. Tá aí a diferença entre retorno simples, também chamado retorno aritmético ou discreto, contra o retorno logaritmo, ou log retorno, ou retorno contínuo, como se transforma, calcula, e onde você deve aplicar cada uma situação, até vendo os exemplos que a gente construiu aí, tá bom? Até mais!